Boa noite. Estou fixando aqui o tema da live, saúde mental materna. Só fixar aqui o assunto, saúde mental materna. Oi, Carol. Estou fixando aqui o tema da live. Boa noite, gente. Hoje eu vou receber a psicóloga Carolina Ghisoni para a gente falar sobre saúde mental das mamães. Em homenagem ao Maio Furtacor, Saúde Mental Materna Importa. Deixa eu já chamar ela aqui. Oi. Oi, Carol, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô. Meu Deus, agora que viu o tamanho da olheira da pessoa. Tamo junto, então. Pra falar de saúde mental materna, vamos lá. É bem isso aí mesmo. Boa noite, todo Boa mundo que tá noite. entrando. Hoje o nosso tema é saúde mental materna, psicóloga Carol aí topou, obrigada, aceitou o meu convite. Eu sei o quanto é corrida a tua agenda, né, Carol? Então, obrigada por estar aqui comigo hoje. O quanto teu dia foi corrido, então, obrigada mesmo por se dispor a compartilhar com a gente aí o teu conhecimento, toda a tua experiência. E vamos lá, gente. Por que a gente escolheu falar sobre esse tema? Para quem ainda não sabe, não está acompanhando, desde 2020 foi criada a campanha Maio Furta Cor, que é para chamar a atenção sobre a saúde mental materna das mães, porque maio é o mês das mães. Então, essa campanha surgiu durante a pandemia e aí foi crescendo, né? Ano passado a gente já participou de alguns eventos, né, Carol? E esse ano mais ainda, o movimento vem crescendo, felizmente, né? A gente vem quebrando algumas barreiras e alguns tabus para falar de saúde mental materna. Obrigada, Grazi. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Aproveitem e encaminhem aí o aviãozinho para todas as mamães que precisam ouvir. Não só as mamães, né? A gente precisa furar essa bolha. Todo mundo, né? Todo mundo precisa ouvir Sim, falar os sobre. papais, né? As vovós, os vovôs, os titios, todo mundo, porque a gente precisa falar sobre isso com todo mundo. Os chefes, os empregadores, Os os, chefes, né, diretores os de RH. empregadores. A gente precisa entender o que está acontecendo, né? Porque as mulheres estão adoecendo, as mães estão adoecendo bastante, a gente tem um índice aí bem alto já, né? Cada vez maior de depressões, transtornos de ansiedade. Já comecei falando, nem me apresentei. Ai, se apresenta, vai lá, Carol. E aí é isso, né? Então, assim, a gente vê as mulheres e as mães, principalmente, adoecendo cada vez mais. E eu no consultório, né? Então, assim, eu sou psicóloga clínica há 21 anos, vai fazer agora. Trabalho nos últimos anos muito focada na perinatalidade, então atendendo as mulheres e familiares, né? Mas tudo que envolve ali o nascimento de uma criança e a saúde mental dos envolvidos, principalmente, né? Nesse nascimento. E com isso venho acompanhando cada vez mais o tema mulheres e saúde mental. E um tema que está ficando cada vez mais urgente, por isso, então, a campanha, que é as mulheres vêm adoecendo, as mães vêm adoecendo, a gente tem aí índice aumentando de depressão, né, perinatal, então, já antes do nascimento, as mães adoecendo, a gente tem um índice de suicídio materno aumentando consideravelmente. Então, 20% das mortes no puerpério são suicídio. Então, a gente está falando de uma questão grave, né? E que a gente precisa começar a, a desconstruir isso de alguma forma. É uma questão de saúde pública, né, Carol? Eu acho que Isso. a gente precisa começar a entender isso e que todos os atores da sociedade precisam estar envolvidos, né? Então, aquilo que a gente estava falando, desde a família, a gente, Uhum. enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto vizinho, enquanto Uhum. alguém da família,
assim como o poder público, sem dúvida, tem um papel fundamental também. E a iniciativa privada também, né? Empresas, Sim, o que eu estava falando, os diretores de RH, os empregadores também têm um papel muito importante nisso. isso. Deu uma travadinha aí o teu áudio, mas eu acho que vamos ver como é que ele fica aí. Agora foi só uma travadinha, mas deu para entender o que tu falou. E assim, a gente tem que pensar que a gente está lidando com dois estigmas quando a gente fala de saúde mental materna, né? Que é a saúde mental em si, que ela já é um estigma na nossa sociedade. Então, ainda não se fala ou ainda não se vê de uma forma como um todo, né? Alguém que é integrado, a saúde, ela não é só saúde física, né? Ela é a saúde hoje em dia, né? Segundo a OMS, é saúde física, mental e social. Então, a gente tem que pensar saúde como algo mais amplo. E a gente ainda tem um estigma muito grande. Então, uma mulher que está deprimida, ela não se sente nem encorajada a falar sobre seus próprios sentimentos, né? Uma mulher que está num sofrimento na maternidade, ela se culpa por estar sofrendo, apesar de o filho estar ali, estar bem, estar saudável. Então, a gente precisa falar mais sobre saúde mental, a gente precisa trazer esse um tema como algo muito importante para a nossa saúde. Se a gente pensar que uma mulher, né, com uma depressão perinatal, né, então envolve ali todo o nascimento de um bebê, ela vai custar para o Estado muito mais. Uhum. Porque é uma mulher que dificilmente vai retornar ao trabalho no tempo que deveria. É uma mulher que qualquer dificuldade do bebê, ela vai correr para o sistema de saúde porque ela não vai saber lidar, né? Ela vai estar adoecida. A chance desse bebê fazer sintomas e adoecer também é grande. Então, assim, a gente sabe que essa mulher ela vai custar muito mais para o Estado. Então, a gente precisa, fora os impactos disso a longo prazo. Porque se a gente tem uma mulher, uma mãe deprimida, a gente vai ter dificuldade de vinculação com essa criança, a gente pode ter dificuldade de aprendizagem dessa criança lá na frente, um adolescente com problemas lá na adolescência, tudo ainda reverberando por essa questão, né, da saúde mental da mulher. Então, a gente precisa olhar para isso como algo mais amplo, né? E perder esse estigma de que a saúde mental é algo que é uma frescura, né? Ou é uma coisa de uma fraqueza de caráter. Porque não é. Isso. E eu noto assim, ó, Carol, quando eu comecei a falar da campanha, principalmente ali para homens mesmo, né? No meu trabalho, divulgando a campanha, mostrando, convidando, né, parceiros e pessoas para apoiar, empresas para apoiar. Então, quando fala saúde mental materna, assim, parece que não entende muito. Aí, quando tu começa a explicar, como tu está explicando, tudo que envolve, todas as consequências, o tamanho disso, aí a pessoa começa a parar isso e começa a dizer, meu Deus, é muito importante essa campanha, sabe? E aí parece que começa a cair uma fichinha, mas é aquilo, a gente primeiro precisa quebrar essa barreira, parece, né? Para conseguir chegar e falar do tema e as pessoas começarem a ouvir e realmente entenderem do que se trata, né? Sim. Tu sabe que muitas mulheres, na primeira consulta no meu consultório, elas já relatam sentir um bem-estar maior. E aí eu achava aquilo tão interessante, parecia até meio mágico. E na verdade era um lugar, um espaço onde elas começavam a dar nome para o que elas estavam sentindo, né? Para o sentimento que elas tinham. Elas às vezes estavam cansadas de ser mãe. Muitas vezes eu ouvi a frase: eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Né? Então, assim, é libertador poder falar isso. É um espaço para a gente poder validar aquilo que a gente está sentindo, dar nome ao que a gente está sentindo. Então, esse lugar de fala da mulher, assim, esse lugar de poder ter esse espaço da saúde mental, de a gente poder falar sobre o que a gente sente em relação a esse papel da maternidade, ele é muito importante.
e que tá tudo bem ela sentir isso, que ela também não é a única que sente isso, que isso é comum, que isso pode ser uma fase, ou né, que está atrelado a outras coisas, mas que não é errado sentir isso, não é porque ela tá fazendo algo errado, né? Que não é feio esse tipo de sentimento. Isso e mais, né? Da onde vem isso? Então, assim, aí a gente começa a ter que pensar, né? O que está acontecendo para uma mulher chegar ao ponto de dizer eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe? O que está acontecendo, né? Com essa maternidade? Hã? Eu ia dizer, Peraí, fala. muitas vezes, né? Não todas, e aí tu, como profissional da área da saúde, vai poder Sim, falar melhor, mas eu diria que muitas vezes está faltando rede de apoio, mas não só rede de apoio familiar, muitas vezes está faltando uma estrutura do Estado também, né? Aquela história que para criar um filho a gente precisa, né, de uma aldeia. exatamente. É. Exatamente, né? Então, assim, começa por aí. Que fardo esse, né? A mulher, então, hoje, essa coisa, eu acho que tem coisas muito importantes acontecendo, né? Maravilhosas aí, de a gente pensar na saúde mental de uma criança como algo que é construído, né? Na relação, no vínculo, no apego, né? Na validação dos seus sentimentos, né? No suporte a uma criança. Isso tudo, gente, é maravilhoso, é válido, é um conhecimento muito novo, inclusive, da neurociência. Mas a gente colocar o fardo disso, de que a saúde mental de uma criança vem do vínculo exclusivo com a mãe, ou que esse é um papel só da mãe, é um peso muito grande, né? Então, eu acho que tem que começar a pensar por aí, porque a saúde mental da criança, ela envolve uma estrutura, como tu falou, uma aldeia. Porque para a gente começar a pensar numa saúde mental de uma família, de uma mulher, para que a gente possa pensar nos recursos que ela vai ter para poder ajudar essa criança a construir a sua própria saúde mental. Então, eu não posso ser alguém que me anulo totalmente, que não tenho voz, que não tenho um espaço para eu poder falar dos meus sentimentos, que eu não tenho um espaço para eu poder ser eu mesma, sentir prazer, me sentir viva, né? O Winnicott lá fala da mãe viva, né? A mãe saudável é uma mãe viva. Então, essa mãe, para ela ser viva, ela é saudável e construir um vínculo saudável com o filho, né? Então, daí a gente vai pensar, daí é nisso que eu estou falando, que essa criança vai essa vinculação ou a estruturação da personalidade ou da saúde mental de uma criança vai reverberar para o resto da vida dela e vai exonerar o Estado de várias formas, se a gente pensar, então, nisso como algo maior, né? Inclusive, a gente falando, né, da violência nas escolas e tudo, a gente precisa pensar isso como algo mais amplo, social. Então, se a gente pensar, né, numa sociedade onde a mulher ela possa ter mais espaço para ela ser, além de mãe, para além de mãe, né? Mulher, sim, poder fazer escolhas, né? Então, eu quero ser uma mulher que vai ficar em casa com meus filhos, ou eu quero ser uma mulher que vou trabalhar fora, eu quero ser uma mulher que vai malhar, que vai ter amizades, que vai ter vínculos sociais, eu quero ser... Que mulher eu quero ser, né? Que mãe eu quero ser. Poder construir isso é uma coisa individual. A gente não pode dar receita pronta aqui, né? Porque é algo também muito individual. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer a minha história, eu preciso saber... Eu preciso saber que tipo de pessoa eu sou, eu quero ser, que tipo de mulher, qual é a minha história, que recursos eu tenho, né, para a minha maternidade, que recursos eu não tenho e preciso buscar nas minhas... Né, seja na terapia, seja em outros grupos, né? Às vezes até no grupo de mães. A gente tem esse grupo, né, André? Inclusive, a gente participa do mesmo grupo. E é um grupo lindo, porque é um grupo no WhatsApp de mães, né? Que todas elas têm como uma enfermeira obstétrica, mas que ali é um grupo de não julgamento. Então, quando uma mãe fala, gente, eu estou desesperada porque meu filho chora a noite inteira, vem
vários relatos dizendo o quão é difícil, o quão é assustador, o quanto é devastador, o quanto é cansativo mesmo. Ai, e daí aquela mãe diz, gente, obrigada pelos relatos, foi maravilhoso ver vocês e saber que isso não acontece só aqui. Então, a gente poder se socializar, poder se, né, pertencer a um grupo de mulheres e não ser julgada pelo que a gente sente, também é curativo, também é reparador e restaurador. Mas a gente ainda vive numa sociedade onde as mulheres são muito cruéis com as outras mulheres, né? Nós começamos o julgamento entre a gente mesmo. Então, a gente tem que começar mudando pela gente, pela nossa postura em relação às outras mulheres. A gente julga a mãe que não trabalha, a gente julga a mãe que trabalha, a gente julga a mãe que vai para a balada e deixa o filho. Gente, não estou dizendo que a gente tem que abandonar os filhos, né? Como eu falei, tem coisas maravilhosas de tudo que a gente já aprendeu sobre vínculo, sobre apego, mas a gente tem que lembrar que a mãe tem que ser viva, né? A mãe tem que ter também o seu espaço para ser mulher. E aí é esse equilíbrio, ou não, mas não o equilíbrio, mas esse jogo, esses desafios que a gente precisa viver. Tem uma outra coisa aí também, que é assim, ó, eu estava até conversando com a Ju Baron, porque a gente vai fazer uma roda na sexta-feira, né? Também com esse espaço de olhar de cuidado para as mulheres. E a gente conversava sobre uma coisa assim, né? A gente espera que a sociedade vá dizer, tá bom, vai lá pro teu pedal de manhã cedo, lá que eu pedalo, né? Vai lá que eu cuido de tudo aqui, né? Ou, ai, queres que eu fique, ou queres que eu faça. Infelizmente, a gente ainda não está nesse lugar. Infelizmente, a mulher ainda está num lugar de resistência. E a gente precisa entender isso, que todo o movimento nosso de abertura, de expansão, a gente vai sentir a resistência, né? Se eu marco um monte de compromissos, o meu marido já falou, né? Numa outra vez que eu falei da minha agenda da semana, ele falou, tá, mas vai ser sempre assim agora? Que é isso, assim, é um lugar em que a gente sempre vai encontrar resistência, né? Porque daí a gente vai tirar o outro de uma zona de conforto. O outro seja o marido, ou seja a família, ou seja, né, a sociedade, ou seja, o Estado, onde eu vou cobrar um espaço para eu poder ter e ser, né, para além de uma maternidade. A gente precisa ainda, a gente continua precisando criar resistência. Não dá para a gente esperar que os outros vão, entendeu, dar esse espaço para a gente. E aí, Carol, quando eu falei da campanha aqui do Maio Fruta Cor, que eu queria, né, apoiar, fazer uns movimentos e tal. Ai, meu Deus. Aí eu ouvi assim, foi uma pessoa isolada, então não tem problema eu falar. Aí a pessoa falou assim, não, mas é que eu acho que a gente não vai ter braço para abraçar mais essa campanha agora, né? Porque, enfim, tem Outubro Rosa, tem não sei o que. Eu falei, gente, primeiro que Outubro Rosa é outra coisa. E aí eu falei assim, bom, tudo bem, vocês querendo apoiar ou não, eu vou fazer essa campanha. Com ajuda ou não, eu vou fazer. Que é essa resistência que tu falou do começo da maternidade. Eu falei, não, com ajuda ou sem ajuda, eu vou dar um jeito e vou fazer. E aí as coisas foram acontecendo, e daí vieram outras pessoas super apoiando e tal. Mas assim, aquele primeiro não me deu um, sabe? Não, eu vou continuar, né? Sou mulher, sou mãe, eu sei como é que é. E aí as coisas foram acontecendo. Mas essa primeira resistência, assim, de a gente querer fazer movimentos também, de mudar aquilo que por anos, por décadas, por séculos, foi estabelecido. Exato, né? Era o normal, era o padrão, entendeu? E se a gente pensar, né, nos lugares que as mulheres já ocuparam na sociedade, de bruxa, queimada em fogueira, né, de pecadora, de ser a tentação. Então, a gente já ocupou esses espaços, né, esses lugares de incômodo, de desconforto, por muitos séculos e anos, e, né, ao longo das histórias aí. Então, a gente poder tentar entender que muito também vai passar pela gente, sim, né? Que a gente vai precisar assumir esse lugar de responsabilidade, né? Pela nossa própria saúde mental. E aí, daqui um pouco, pelas mulheres à nossa volta,
Então, assim, eu poder dizer para minha amiga, tá tudo bem, vai, sabe? Se libera dessa culpa. Eu acho que uma coisa que está muito normalizada, que eu e a Jo também conversamos já, é a coisa da culpa materna. Ah, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Por quê? Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser tão pesado? Por que que tem que ser permeado de culpa a nossa existência desde que a gente vira mãe? Porque existe a mãe ideal e a gente precisa alcançá-la. E aí a gente vive o que eu vivo no consultório, né? É as mães que não se sentem boas o suficiente. Uhum. Né? E que muitas vezes Nunca é bom o não, suficiente. que muitas vezes não sabem dizer não, porque acha que tem que assumir tudo, que tem que dar conta de tudo, que tem que, né, para estar dentro desse padrão. E aí, claro, vai adoecendo e muitas vezes eu acho também, Carol, adoecendo sem perceber e muitas vezes sem querer, às vezes, ou né, sem conseguir entender de onde vem isso. Eu lembro que na pandemia, né, que a maioria aqui das pessoas com certeza passou por situações delicadas, eu lembro que teve um momento que eu marquei uma médica e ela era pneumologista e eu falei, gente, porque eu já tinha emagrecido, eu tava, né? E eu senti, às vezes, palpitação e falta de ar. E eu falei, gente, eu acho que eu peguei Covid, era bem no começo, peguei Covid, fiquei com sequela no pulmão e não sei, né? Marquei a pneumologista, ela me revirou de cima a baixo. Ela, gente, tu não tens nada? Pede para tua mãe, por favor, tu precisa dormir, ela me dizia assim. Pede para tua mãe, pede para alguém ficar uma noite inteira com a tua filha, tu precisa dormir, tu precisa descansar. Aí ela falou assim para mim, tu está desvitalizada, tipo, né? E meus exames todos bons, Carol, todos bons, assim, ó, tipo, não tinha nada, precisava, era isso, era descansar, era sobrecarga, né? E eu já achando que eu tava com um monte de doença, sabe? E é isso, então às vezes também a gente encontra até desculpas para achar que não é disso, né? E quando, na verdade, é Sim, para não olhar para dentro e olha, não encarar. olha a tua fala. Eu achei que eu tava com um monte de doença, mas tu tava doente. É, Tu tava adoecida de alguma forma, porque a saúde mental também é parte da doença. Né? Então, quando a exato. gente não está também com o nosso estado mental, né? Quando a gente também tá, a gente vai fazer sintoma físico, a gente vai fazer né, ataques de raiva, né, irritabilidade, a exaustão, ela também traz, né, para o ambiente familiar muitos aspectos. Então, uma mãe que tá muito irritada com o filho, né? Ela também está adoecida, ela também está sem recurso, ela tá esgotada. E isso vai trazer consequências. Então, assim, a gente precisa entender que isso também é parte da doença, quando a gente não está com a nossa saúde mental, É, né, bem. Isso que tu falou do sono, até na aula eu estou fazendo a especialização em perinatalidade, até com a Nicole, que é, né, a responsável pela campanha aqui em Floripa, e a gente falava na aula com a Cláudia Carione, que é uma psiquiatra especialista em perinatalidade, e ela trazia isso, assim, às vezes, antes, quando a mãe chega adoecida no consultório, ela pergunta sobre sono, pergunta sobre a rotina, né? E aí ela fala, olha, primeiro, antes de medicar, nós vamos olhar para a tua questão do sono. Vamos organizar isso com a tua rede para que tu possa dormir algumas horas pela noite. Antes de te medicar, a gente precisa olhar para, entendeu? Para esse sistema e o quanto tu precisa cuidar de ti para depois a gente ver se ainda assim precisa da medicação. Então, nem sempre, né, a primeira questão é medicar. Porque uma mãe, quando ela está adoecida, ela pode simplesmente estar, como tu falou, com exaustão, cansada, né? Precisando de cuidados, precisando cuidar dela. Mas, na nossa sociedade, a mãe é a responsável. Então, alguém tem que ficar, é a mãe, né? Alguém tem que, é a mãe, então a mãe cuida da grande parte. E isso eu estou falando, claro, no geral, né? Eu acho que hoje em dia a gente já tem muito mais homens participando ativamente da sua paternidade.
E isso faz sim a diferença, mas, e principalmente faz a diferença, inclusive na saúde mental do filho. Né? Se a gente está pensando aqui na criança também como, né, o ganho maior de tudo isso. Mais sintomas físicos, né? Labirintite nessa mulher, como tu falou, às vezes enxaqueca, problemas de pele, Carol, e muitos quais outros são, sintomas físicos. no teu consultório, assim, as mães que te procuram, quais são as principais dores, assim, dela? Tem algo que sobressai mais, assim? Então, eu acho que tem essa dificuldade em perceber o que é natural do processo do maternar, principalmente ali no início, né? Que existe sim uma dor, que existe sim até o baby blues, assim, o blues puerperal ali, né? Eu fico pensando que ele também tem um pouco desse luto, né? Ou desse lugar aí da gente passar por esse mergulho interno. Então, existe sim ali alguns momentos de dor, né? De luta, de solidão materna, de um lugar, assim, de um vazio dentro da gente. E eu acho que isso é parte de um processo, mas também tem muitas mulheres que chegam aqui muito adoecidas, muito transtorno de ansiedade hoje em dia. Então, eu acho que essa busca pela, né, eu percebo essa busca pela perfeição, por acertar sempre, por ter filhos perfeitos, por construir uma relação perfeita, por essa, agora, né, a questão do apego, então virou um tema, né, que tem muito curso que vende aí, o apego seguro, mas virou daí um fardo, né? Uhum. Então essa mãe não pode errar, essa mãe não pode faltar, essa mãe não pode falhar. Só que a gente precisa entender e falar mais que a mãe do apego seguro é uma mãe viva, é uma mãe boa o suficiente, não uma mãe perfeita, né? Então, mas também tem que cuidar, porque essa fala do suficiente, daí a gente entra lá na questão da suficiência, né? Que daí também é uma questão nossa hoje social. Todo mundo tem que ser suficiente em tudo. E aí é um fantasma, essa coisa de a gente não se sentir bom o suficiente em tudo. Então, assim, olha o quanto tem armadilhas dentro da nossa maternidade. E vai fazendo com que a gente adoeça mesmo. Vai fazendo com que a gente vá ficando ansiosa, onde a gente vai sentindo que não dá conta. A questão da depressão, então, de perder até o sentido, essa maternidade, como eu te falei, eu tenho ouvido muito no consultório. Isso, né, tem me chamado a atenção. Eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Mas, e, Porque como se a maternidade fosse um fardo. E não deixa de ser se a gente olhar por esse aspecto. Essa mãe, ela não está podendo ser humanizada, humana. e será que também eu vejo que às vezes a gente, mãe, nós mães, demoramos também para pedir ajuda, né? Uhum. Quanto antes, talvez a gente perceber que algo não vai bem, se a gente já Sim. buscar ajuda de repente, né? O quanto antes e não esperar chegar num momento já tão avançado de alguma coisa. Também, Uhum. por isso também que a campanha é importante, né? A gente falar sobre isso, falar sobre pedir Sim. ajuda. É bem importante isso que tu trouxe. Muito. Assim, porque a gente pode, desde pedir as ajudas em casa, né? Que a questão hoje do controle também é uma questão muito forte nas mulheres, então ter o controle de tudo. E aí a gente acaba se sobrecarregando, não sabendo pedir ajuda, não conseguindo pedir essa ajuda, não sendo assertiva nesse pedido. Então, aí a questão assim, eu falo, tá, mas então pede ajuda para a mãe, né? Para a avó, para ah, não, mas ela dá bolacha recheada, ela dá doce quando eu não tô. Então, assim, ó, querer ter o controle de tudo dos filhos, de dar o celular, dar o não sei o quê. Então, não posso pedir ajuda dela. Então, assim, ó, querer fazer essa maternidade perfeita e dar conta de tudo e ter o controle de tudo faz com que a gente também esteja adoecendo.
Poder estar nesse lugar de sim, pedir ajuda, nem que seja ajuda do tablet um pouquinho, às vezes. Eu fazendo a reunião com a Ju, a Maia, mãe, posso jogar o tablet um pouquinho? Deu, sim, meia horinha, pode. Porque é isso, esse lugar, né? Então, o dia que eu faço o personal, a Maia vai para o tablet. Então, ela sabe que aqueles 40 minutos, 3 vezes por semana, é o do tablet dela. Então, ela vai lá, já carrega antes, já cuida. Porque isso eu só consigo fazer desse jeito. Então, tá tudo bem também, né? Então, a gente tem o discernimento. É claro, a gente está falando numa rede social, né? A gente tem que ter o cuidado com o uso de tela, com a infância, tudo isso, gente. A gente está falando de um lugar, assim, né, de muito cuidado. Eu não estou falando que a gente tenha que dar tela, ou que tenha que, né, deixar isso livre demanda. Não é. Mas que às vezes as ajudas, elas são importantes. E que a gente vai ter que abrir mão um pouquinho do controle, porque senão a gente vai sim adoecer. Né? A gente não consegue controlar tudo. Essa coisa, né, de ser super, dos filhos não se machucarem, dos filhos não sofrerem uma frustração lá na rua, na socialização, e a gente tem que dar conta de tudo, de tudo, de tudo. Não consegue, né? Então, eu acho que esse pedido de ajuda, ele é importante e começa dentro de casa. E aí, quando tu fala da ajuda, eu também penso, né? Que chega aquele momento em tá, então que eu não tô dando conta sozinha e preciso da ajuda de um profissional. Também pode ser, né? Seja da medicação, que daí muitas mulheres resistem também, e chega um ponto, sim, em que é necessária a medicação, né? Para esse suporte de um desequilíbrio que já aconteceu, daí às vezes até neuroquímico, né? Junto com o hormônio, junto com a experiência da maternidade, então, junto dessa sobrecarga, junto da exaustão, junto de várias outras questões nossas íntimas, porque a maternidade é um lugar onde a gente vai revisitar, né, a nossa própria criança, a nossa própria maternidade, como fomos maternados. Então, é um lugar que já é, por si só, dolorido, obscuro, muitas vezes. Claro, não para todo mundo, não. Tem as pessoas que tiveram as suas, né, boas experiências e que vão conseguir fazer se maternar. Mas não é a maioria, né? Então, sim, esse pedido de ajuda, ele é muito importante. Carol, Também. mais alguma coisa que tu quisesse passar, assim, não sei, de conselho, para que a gente... Tu já passou bastante coisa, né? Muita coisa. Sim. O que fica para mim, assim, do que a gente conversou, para mim, o que fica mais forte, que é do meu momento agora, é isso que tu falou de encontrar um tempo para a gente fazer alguma coisa, né? Uma coisa que eu estou adiando há muito tempo, que é o exercício físico, que né? A gente sabe que é essencial, que tô postergando, e eu sei que depende um pouco de mim, é isso que tu falou, né? De encontrar, é corrido para todo mundo, mas eu tenho noção de que eu tenho condições, se eu me organizar, eu tenho condições, né? Então, ó, eu já vou sair aqui com esse objetivo. Então eu já vou falar um negocinho aí. Para mim, a disciplina, tá? É um ato de amor. Então, quem me conhece sabe, eu acordo 4h45, e por isso essa cara hoje, para ir pedalar, né? Porque é isso. Para eu dar conta também do consultório, também dos filhos, eu tenho que ir muito cedo. E aí eu acordo 4h45 para pedalar. Gente, eu sempre tô cansada, eu sempre não dormi o suficiente. Eu sempre, a hora que toca o despertador, eu falo, ai, hoje eu não vou. Mas depois que eu me arrumo e saio, assim, ó, é inexplicável. Né? Então, assim, ó, a disciplina, não como algo rígido, mas como um ato de amor. Uhum. E a gente tem tanta disciplina para tantas coisas dos filhos, né? A gente não esquece um dia o material, um dia o não sei o que deles, um dia não sei o que deles. Então, assim, se é por eles, a gente faz. Uhum. Né? E faz mesmo, e não deixa faltar. Mas por que quando é pela gente, a gente acaba deixando de lado? Então,
precisa começar a olhar para isso e assim, ó, independente do que seja, né? Eu tenho amigas que preferem mais o yoga, mais um processo mais meditativo, uma dança, algo mais. E tem outros que precisam de uma atividade física mais intensa. E ok, né? A gente precisa se conhecer e encontrar esse lugar para gente, lugar de bem-estar, lugar de qualidade de vida, lugar daquele momento de esvaziar a mente e poder só viver aquele momento, de liberar endorfina, seja da forma que for. Então, a gente precisa estar nesses lugares, né? De socialização também. Então, ter um grupo de amigas, poder visitar essas amigas, estar com elas, né? Deixar os filhos, sim, com os outros para poder fazer isso, se organizar. Então, eu cuido para não fazer isso dia de semana, para não mexer muito na rotina deles, né? Ou se eu vou, daí meu marido não vai, para a gente cuidar com essas histórias de rotina e tal. Então, eu não estou falando que é oba-oba, mas tem que priorizar em algum momento, porque é importante. Uma mãe vive é uma mãe mais feliz, Sim. né? E até para a gente mostrar, foi algo até que eu não sei se não foi em uma consulta. Nossa, Carol, eu acho que foi. Que me marcou muito, que foi quando a Martina começou né, após separação, que ela começou a ir com o pai dela. Imagina, pequenininha, 2 anos e meio. E aí, os primeiros finais de semana, assim, que ela passou longe, que para mim foram muito doídos, e depois eu fui acostumando, mas uma coisa que eu lembro muito era aquela questão, de quando a filha voltava, né? Ai, filha, meu Deus, eu morri de saudade de você e tal. Mas depois, não. Mas, né? Eu saí, ou eu assisti um filme que eu queria ter assistido, eu fiz algo que eu queria ter feito, eu encontrei umas amigas, foi legal. Também para mostrar para a criança, né, que eu faço outras coisas além do só amar, né? Isso para mim, eu lembro que ficou muito assim forte para mim e eu faço até hoje, né? Ou sei lá, ela foi para aula, eu fui para algum outro lugar, tá? Tô morrendo de saudade, filha, mas eu sempre mostro o outro lado. Não, mas mamãe aproveitou para dormir, a mamãe aproveitou para encontrar uma amiga dela que ela não encontrava muito. E eu achei isso tão incrível, porque era algo que na minha cabeça não tinha passado, sabe? Tão simples. Para essa filha também entender, não, minha mãe faz outras coisas, minha mãe é feliz fazendo outras coisas, né? Não só quando está comigo. Para além de mim, né? E que libertador para a criança saber que ela não é o foco da felicidade da mãe. Olha só que importante isso que tu falou. Também meu Deus, é assim, para mim isso ficou tão forte. Agora tu falando isso, exatamente, tira um peso da criança também, né? Tira um peso da criança também. Eu tenho que fazer minha mãe feliz, né? Porque sem mim a minha mãe não existe, ela não é feliz. Como assim, né? Então a Maia às vezes fala, mamãe, eu não queria que você fosse pedalar amanhã. Eu falei, filha, é tão importante para a mamãe pedalar. A mamãe volta tão melhor, tão mais feliz. Aí eu deixo o bilhetinho, que eu tô indo pedalar, um bom dia. Aí ela já escreve de volta, te amo. Daí quando eu volto do pedal, ela já foi para aula, mas tem bilhetinho dela. Então a gente vai construindo esse lugar não da dor, não da falta, né? Que é isso, não a escassez. A gente está construindo esse lugar de possibilidades, de relações saudáveis. Eu vou, mas eu volto, e eu sou feliz lá, e eu sou feliz aqui, e você também. Então agora eu tenho um filho adolescente, né? E eu tô vendo isso, que ele pode ir, pode ser feliz lá, e que ele pode voltar e ser feliz aqui, e tá tudo bem. Porque eu também estou nesse lugar. Eu não tenho inveja da felicidade do meu filho. Sabe? Um dia ele falou para mim, era aniversário dele, eu falei, dia de aniversário teu, amanhã eu não vou pedalar. Ele falou, mãe, vai. Eu, não, filho, é teu aniversário, é dia de café na cama. Dele, mãe, te faz tão bem. Vai, eu sei que é importante para ti. Eu sei que tu me ama, apesar de tu ir pedalar no dia do meu aniversário. Olha, o quanto isso é importante, a gente construir que nós somos pessoas também. E que a gente também tem quereres, a gente também tem vontades, até para ele aprender isso numa relação com uma mulher ou com as pessoas à volta dele. Que nem tudo é sobre ele, né? Não é tudo em torno do umbigo dele. E ele, acho que já entendeu, né? Então a Maia, quando fala, mamãe, você vai trabalhar. Filha, você sabe o quanto meu trabalho é importante, para mim é especial, eu adoro, eu sou feliz lá.
mostrar a importância. Mas eu também morro de saudade de você. Eu também quero ficar juntinha quando a gente volta. Né? Aí a gente vai lá pra cama, fica abraçadinha, eu conto a história, eu falo, esse é o melhor momento do meu dia. E não deixa de ser também. Sim. Mas a gente poder construir, né, esses espaços de a gente ser a gente mesma, ser feliz. E aí é isso, né? Isso para mim é modelo de saúde mental também, para eles. Claro. É uma construção. A Arte Doce escreveu ali que está nesse estágio. Qual o estágio da filha ir para do filho ou filha ir para outro lugar e ficar com saudade? Ali para cima, a Carol comentou aqui. A Carol tem um trabalho bem legal também como profissional aí de educação física, bem diferenciado, as aulas aí com ela. E lá em cima também eu não parei, que a conversa estava tão boa para falar, que a Letícia, minha amigona aqui, que saudade, escreveu que a sociedade também tem responsabilidade na criação dos filhos. Exatamente isso, ela comentou. E acho que aos poucos tá acordando para isso, né? Aos poucos eu vejo que a gente vem evoluindo, ainda falta muito, mas a gente vê pelo menos isso. Então se é isso, depois se tu quiser trocar uma ideia comigo, fica à vontade, tá? Passei por isso. Sim, a André agora já é expert, já está dando várias dicas, né? Porque ela já está em outro estágio. Outra fase. Coisa boa, né? Quando a gente passa. E aí é bom. Também é bom. E como é bom essa troca com outras que, né, que estão passando por isso. Porque eu te falo, Carol, além de, né, teve pandemia, teve um processo de separação, qualquer processo de separação é doloroso. Sim. Eu tive a sorte de contar com o apoio da minha família, com o apoio de profissionais, né? A gente sabe que nem todo mundo, nesse momento da separação, tem condições de fazer isso. Tive condições de fazer isso, graças à minha família também. E contei muito também com outras mulheres que tinham passado por isso, que me mandavam mensagens, né? Do nosso grupo de WhatsApp que eu estava falando, de mulheres que eu nunca tinha visto. E aquelas mensagens que eu recebia, Carol, é isso que tu falou, te dava assim, ó, era um abraço, era um negócio assim que, sabe, te dava um ânimo, vai passar realmente, agora é difícil. E elas já estavam em outra fase. Então, quando eu vejo, às vezes, outras mulheres que estão passando por essa fase de separação, com filhos pequenos, ou, né, desmame, enfim, vem pedir para eu compartilhar com elas, ou comentar comigo, eu faço questão de compartilhar, porque como isso ajuda também, né? Ajuda a ouvir, às vezes elas querem contar, desabafar, enfim. E ouvir que, né, que passa, ouvir, compartilhar a experiência, porque eu falo, isso me fez tão bem quando eu estava passando por esse momento, que eu quero poder fazer isso por outras mulheres também, né? Porque eu também recebi isso de outras mulheres que eu nem conhecia, a maioria nem conhecia pessoalmente. E foi muito gostoso. Então, para quem eu puder aí, com a minha... Sim, compartilhar as suas experiências. Porque é isso, a gente também se reinventa, né, na nossa maternidade. A gente não é mais aquela que a gente era. E eu acho que é muito sobre isso também. A gente entender que a mãe ideal não existe. A gente tem alguns nortes, claro, né, sobre educação, sobre saúde mental, sobre vínculo, sobre apego. A gente tem alguns nortes aí que a gente gostaria de seguir. E eu acho que são importantes, sim, a gente seguir. Mas a gente também é uma mulher, é uma pessoa, uma mãe em construção, né? Então a gente vai falhar, a gente vai errar, e a gente vai reparando, e a gente vai se construindo. A gente não precisa ser a melhor ou perfeita, mas a gente vai tentar ser um pouco melhor a cada dia, a gente vai evoluir. Hoje mesmo eu falei uma coisa para o meu filho né, no WhatsApp, e aí eu senti que eu passei do ponto e ele me deu o limite. Ele falou, mãe, tu sempre fala isso, né? E eu não gosto que tu fale. E aí eu tô doida para chegar em casa e poder dar uma boa noite para ele e falar sobre isso, né? E falar que eu sinto muito, que realmente eu repensei e que eu acho que eu não devo ir para aquele lugar na conversa com ele, né? Então, assim, a gente também está se construindo e está tudo bem e a gente poder se colocar, né? Se humanizar a nossa maternidade. E tá tudo certo. Então, quando eu tiver recurso, eu vou fazer sozinha. Quando eu não tiver, eu procuro ajuda. Mesmo psicólogo, já procurei mentoria para mãe de adolescente, né? E a primeira pergunta que ela me fez foi:
o que tu não gostaria de repetir na tua, do que tu viveu na tua adolescência, né? E aí eu falei, eu passei minha adolescência sozinha, eu vivi sozinha ela. E hoje eu gostaria de participar mais e o meu filho saber que ele pode contar comigo e viver essas etapas, né? Não colado. Agora ele está cada vez mais longe, mas saber que ele pode contar comigo e eu poder participar disso, orientando, estimulando, né? Conversando. Então, assim, a gente também aprende quando a gente olha para trás, a gente e integra a nossa experiência lá atrás, do que a gente viveu, a gente aprende todos os dias da nossa maternidade, como mãe, como mulher, com outras mulheres, né, nas nossas relações. Então, eu acho que é muito sobre esse processo, né, do maternar. Não é só sobre a gente ser a mãe perfeita, acertar sempre. Não é. E tá tudo bem. Então, para poder, sabe, suavizar. E aí a gente poder sim ser mãe e curtir o processo. Inclusive, mãe de adolescente, eu tô adorando. O que as pessoas têm pavor, né? Ou têm medo, eu tô adorando. Tá sendo uma etapa fantástica com o Lorenzo. Mas porque eu me Agora, para mim, eu... permiti viver isso de uma forma, sabe, mais leve, acertando, errando, aprendendo, pedindo ajuda. Uhum. É... Gente, alguém quer falar alguma coisa? Estamos nos minutos finais, aproveitem a Carol. Sim, Meu Deus, eu fiquei aqui só aproveitando. Eu falei pouco, Carol, porque aqui eu tava, tava só e absorvendo eu aqui, ó. nem gosto de falar. Não, Eu mas só te maravilhoso. Ai, obrigada, Duda, sua linda. Você também. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá, para Carol. Estamos com vários eventos aí do Maio Furta Cor. Sexta-feira, Carol, vamos fazer o convite aí. Sim, na sexta-feira, aqui no Panipura, é um espaço de yoga que tem aqui no Itacorubi, eu e a Juliana Baron, a gente vai estar fazendo uma roda. A gente tem ainda algumas vagas, 1h30 de um espaço onde a gente vai poder conversar sobre cuidando de quem cuida, né? Então, a gente poder olhar para esse autocuidado, a gente olhar para esse lugar onde a gente está, né, em relação ao nosso cuidado com a gente mesma, com a nossa saúde física e mental. Então, um lugar para a gente poder olhar um pouquinho para isso e trocar mesmo, e ser rede umas para as outras. Então, a gente está nesse lugar aí agora como para sexta-feira. Daí, qualquer coisa é só entrar ali no meu Instagram, que daí vai ter ali as instruções para inscrição direitinho. Ainda tem algumas vagas. Então tá, sexta tem essa roda, não sei se é roda, mas enfim, É uma com a roda Carol. de conversa. Tá. Já estou inscrita sexta no Itacorubi às 2 da tarde, né? É. Domingo tem também Tem. a Nicole também tá lá no Campeche, acho que vai ser no Oca, o lançamento Uhum. também da campanha, vai ter alguns eventos lá. Dia 12 Vai. de maio, dia 12 de maio é o dia da marcha aqui em Florianópolis. É um sábado, vai ser em todas as capitais. Peraí, dia 12 é meu aniversário, é sexta. Então eu acho que é sábado, é 13. Isso, obrigada, 13. Eu fazendo confusão de novo aqui, ó. É que Dia como é meu aniversário, eu sei que é 13. 13 de maio, sábado, a marcha aqui na cabeceira da Ponte Hercílio Luz vai ser na mesma data em todas as capitais do país, gente. Vamos lá para ganhar força esse movimento. A gente com a camiseta aqui, ó, eu tô com a minha, né? Com Uhum, também tem a minha, né? Vai ter boi de mamão, vai ter bateria da Dascuia, vai estar bem legal também. Dia 13 de maio, esperamos vocês. Mas começa essa sexta-feira com a roda da Carol. A gente vai publicando as coisas no Instagram, podem ir acompanhando. Quem quiser informações também me chama a Carol, que a gente está à disposição. Sim. Carol, muito obrigada. Meu Deus, que aula. Vai ficar salvo, gente. Adorei o conteúdo, como sempre. Você é maravilhosa. Obrigada mesmo por ter aceitado Somos, essa. querida, somos. E até sexta, porque sexta eu estarei lá na roda e eu já me Com inscrevi. certeza. Então tá, te agradeço a oportunidade de me chamar, de me tirar aqui do meu. Estou até aqui no consultório ainda, eu fico aqui no meu casulinho, né? E assim é a forma de a gente poder levar para mais pessoas, né? E poder aumentar aí essa nossa rede de
de saúde mental e de cuidado com as mulheres, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de me tirar daqui da minha bolinha. Ai, obrigada, Tá obrigada a bom? todo mundo que estava aí também assistindo a gente. Um beijo bem grande, bem especial. E até semana que vem que vai Beijo. ter outra live por aqui. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.